Capítulo 890, Demônio Antigo. Tradução: Ciberrevisão. Ed Padrim. Para que as famílias reais dos 4 reinos divinos mantivessem suas linhagens prósperas, eles também tinham que ter um grande número de talentos e uma quantidade maciçamente correspondente de herdeiros. Mesmo que a linhagem deles fosse incrível, eles precisariam de uma grande base de talentos para filtrar os mais extraordinários entre eles. E a capacidade dos humanos de se multiplicarem era extremamente aterrorizante. Os 4 reinos divinos tinham uma história de mais de 10.000 anos e o número de juniores da família real havia crescido a uma taxa quase exponencial. Em cada geração, os talentos mais espantosos de sua linhagem seriam filtrados. Todos os artistas marciais com talento comum seriam eliminados, tornando-se nada mais que sacrifícios para o resto. Embora Li Ming já estivesse ciente desses assuntos e também entendeu profundamente o quanto as batalhas por trás de um harém poderiam ser brutais, ele ainda estava secretamente chocado ao ouvir as palavras de Yang Yun. Yang Yun, posso imaginar e simpatizar com quão trágica sua infância foi, porque eu também era infeliz durante minha juventude. Mas você realmente planeja retaliar contra o mundo só por causa disso? Retaliar contra esse mundo? Yang Yun riu. Porque eu iria retaliar contra este mundo. Não só não farei isso, mas, em vez disso, introduzirei uma nova era de ouro. Desejo estabelecer meu próprio legado de glória e ter meu nome gravado eternamente nos anais da história. Você provavelmente já ouviu isso antes, mas o continente da queda do céu está em um mundo amaldiçoado que foi selado. Eu vou quebrar a maldição sobre o continente da queda do céu e restaurá-lo à sua antiga majestade de 100.000 anos atrás. Quando Yang Yun disse isso, seus olhos brilharam com um traço de loucura. Li Ming ficou surpreso. Ele nunca imaginou que esse seria o objetivo de Yang Yun. Aqueles com um sonho, perseverança, inteligência e capacidade de realizá-los eram os oponentes mais aterrorizantes. Eles não tinham fraqueza nem seriam confundidos. Eles tinham um propósito claro e definido de perseguir até os confins do mundo. Se isso é verdade, então por que você quer me matar? Não parece que eu esteja em conflito com seu sonho. Isso mesmo, você de fato não entra em conflito com meus planos. De fato, não invejo sua força. Somente quanto mais e mais talentos inigualáveis surgirem, eles poderão completar meu sonho de inaugurar uma nova era de ouro. Mas antes disso, eu realmente precisarei do seu corpo. Há uma alma antiga dentro de mim que deseja possuir você. Você é simplesmente muito extraordinário. Cultivo dual de corpo e essência. O seu corpo tem um corpo espiritual temperado 100% e força anormal. É o corpo mais adequado para essa alma. Eu originalmente queria levá-lo como meu subordinado e treiná-lo até você crescer mais, mas infelizmente, você não concordou. Agora você cresceu rápido demais. Não tenho escolha a não ser começar meu plano antes do tempo, caso contrário, perderei a capacidade de controlá-lo no futuro. Quando Yang Yun falou isso, o espaço atrás dele se contorceu e o fantasma de um demônio titânico começou a fluir lentamente. Ele bloqueou os céus, liberando uma risada antiga e profunda que ecoou pelo mundo. Li Ming estreitou os olhos e viu tudo o que estava acontecendo atrás de Yang Yun. Ele finalmente entendeu que havia uma alma antiga no corpo de Yang Yun, e o que Yang Yun queria dizer com vender tudo o que tinha era o acordo que ele fez com essa alma antiga. A razão pela qual Yang Yun foi capaz de obter tal força foi tudo por causa dessa alma antiga. Uma alma que sobreviveu por 100.000 anos, poderia ser uma existência do mar dos milagres. A mente de Li Ming correu rapidamente. Mas, nesse momento, os olhos normalmente calmos e gentis de Yang Yun ficaram vermelhos sangue. Ele rugiu como uma besta selvagem quando suas vestes brancas foram arrancadas de seu corpo, seu rosto tornando-se repugnantemente feroz. Era óbvio que Yang Yun já havia se tornado um com o demônio antigo em seu corpo. Com a força de Yang Yun combinada com o corpo do demônio, sua força de combate chegou a um ponto que Li Ming não conseguia imaginar. Mortal. Se tornar meu corpo será sua honra. Ruar. A velocidade de Yang Yun atingiu um grau inacreditável. Ele se transformou em um borrão. Embora parecesse que ele ainda estava no lugar, suas garras já haviam chegado até Li Ming. As pupilas de Li Ming se contraíram.
Ele pisou no roque dourado quebrando o vazio e recuou. Enfrentando um inimigo tão poderoso, era simplesmente impossível confrontar ele de frente. Sua única escolha era fugir. Ele tinha que aproveitar sua compreensão do conceito de espaço, bem como sua velocidade anormal para correr para o mais longe que pudesse. Voou. Um único passo levou-o a mais de 20 milhas de distância. Li Ming abriu o portão da maravilha, atingindo o ápice da sua velocidade. No entanto, assim que ele emergiu do espaço distorcido, ele realmente sentiu uma intenção de matar enlouquecedora envolvendo por trás. Quando ele olhou para trás, ficou chocado ao ver que Yang Yun estava logo atrás dele, suas garras geladas alcançando novamente. Essa velocidade que cruzou dezenas de milhas em apenas uma fração de segundo não exigiu nenhuma compreensão de conceitos ou leis, foi simplesmente força bruta. Para Yang Yun ser capaz de seguir Li Ming assim depois que ele abriu o portão da maravilha e usou o roque dourado quebrando o vazio, essa velocidade era horripilante. Vendo que era impossível evitar esse taque de garra, Li Ming entrou em erupção com um grito e abriu o portão da dor. A força do deus herege foi utilizada ao limite quando 2 milhões de jins de força surgiram de seu corpo. O poder do trovão e do fogo uivou quando a alabarda sanguinária da grande desolação o cortou para baixo. Ping! A alabarda sanguinária da grande desolação o bateu violentamente na garra fantasmagórica de Yang Yun. Li Ming sentiu uma força selvagem atravessar seu corpo enquanto ele era enviado voando para trás como uma folha em uma tempestade. Ele era incapaz de controlar seu corpo enquanto a energia louca e desenfreada o arrebentava. Sua vitalidade sanguínea deixou seu corpo quando muitos de seus órgãos começaram a se desfazer. Não importa o quão formidável fosse seu corpo, ele era simplesmente incapaz de suportar o aterrorizante ataque de energia de Yang Yun. Me dê seu corpo. Yang Yun agarrou com sua garra em sua direção. Li Ming mordeu a ponta da língua e a marca de chama entre as sobrancelhas se incendiou como uma luz flamejante e sangrenta. O fantasma de uma fênix apareceu atrás de Li Ming quando ele queimou todas as 100 gotas do sangue da fênix ancestral dentro de seu corpo. O grito da fênix perfurou o mundo. Naquele momento, era como se um sol ardente tivesse nascido dentro de Li Ming. Quando a garra demoníaca de Yang Yun se aproximou, ela parecia estar iluminada pelo sol, emitindo sons de xixi enquanto era derretida pelas chamas da fênix. Esse breve atraso comprou um tempo valioso para Li Ming. Ele recuou à alabarda sanguinária da grande desolação, o poder do fogo e do trovão retorcendo-se na lâmina da alabarda. Arco-íris penetrante. Li Ming rugiu enquanto a chama da estrela abrasadora trovão divino dos 9 seus do broto do deus herege foram liberados sem reservas, uma explosão potente e violenta surgindo. Ping! A garra demoníaca se despedaçou mesmo quando os lábios de Yang Yun se curvaram em um sorriso hediondo. Li Ming estava longe de ser o oponente para Yang Yun. No entanto, o demônio antigo em seu corpo era apenas uma forma de alma. Enquanto uma alma não tivesse um corpo verdadeiro, teria medo de trovão. Quando os antigos monstros tinham que atravessar a tribulação celestial em seus cultivos, suas almas divinas achavam difícil passar por ela. Em uma tempestade, um único trovão causaria a dispersão de infinitos fantasmas, nenhum deles se atrevendo a aparecer. Isso porque eles temiam o trovão. Além disso, o ataque de Li Ming não continha nenhum trovão comum, mas o trovão divino dos 9 seu superior de grau celestial. Não apenas isso, mas o demônio antigo no corpo de Yang Yun era uma forma de energia yin, mas a fênix abrasadora produzida pela queima do sangue da fênix ancestral era na verdade as 9 chamas yang cheias de energia yang. Era o inimigo de toda a energia yin. Com essas duas forças combinadas, a garra demoníaca enviada por Yang Yun foi quebrada à força. Trovão divino dos 9 céus, chama da estrela abrasadora, e você ainda tem o corpo santo da fênix ancestral. Esse é o físico mais poderoso do continente da queda do céu de 100 mil anos atrás que foi capaz de se equiparar ao corpo santo do Qilin roxo elétrico. Se eu puder obter seu corpo yang puro, esse será o maior alimento para restaurar minha alma em deterioração. Você é verdadeiramente o maior presente possível com o qual os céus poderiam me abençoar.
Yang Yun gargalhou com estranhos sons de GGGG. Embora ele fosse contido em termos de atributos, ele havia machucado Li Ming sem ser tocado. A diferença de força era simplesmente muito grande. A força de Yang Yun já se aproximava da do ancião da boa fortuna, e agora com o demônio antigo que o possuía, ele não era mais fraco do que um personagem de nível superior como o Imperador Trovão das Oito Mortes. Em outras palavras, ele estava no mesmo nível que o mais elevado sob os céus. Resistir é inútil. Junte-se a mim, se funda comigo, torne-se um comigo, transforme-se no alicerce para trazer uma eterna era de ouro. Yang Yun já havia caído em depravação. Depois de ser possuído pelo demônio antigo, ele perdeu toda a racionalidade. Li Ming não correu. Depois de testemunhar a aterrorizante velocidade de Yang Yun, ele agora estava bem ciente de que correr era inútil. Em vez disso, isso apenas enfraqueceria seu próprio ímpeto. Embora a distância entre eles fosse insuperável, ele não se sentaria ocioso e seria ser capturado. Ele não desistiu da esperança ou da sua vontade. Desde que este demônio antigo queria pegar seu corpo, então não havia como evitar uma batalha de alma e vontade. Em termos de força de combate, Li Ming não era páreo para ele, mas se este demônio antigo tentasse possuir seu corpo, ele teria uma chance de sobrevivência. Com tal fio de esperança pendurado na frente dele, como ele poderia desistir? Depois de ter queimado o sangue da fênix ancestral, a força de Li Ming atingiu o pico. Mas isso não era capaz de continuar para sempre. Com a sua força atual, ele só era capaz de queimar todo o sangue da fênix ancestral por um breve momento antes de desaparecer. Durante esse tempo, ele teve que usar sua maior força de combate e ferir aquela alma antiga, de modo que lhe daria uma chance muito maior de sobrevivência. Forma de batalha do trovão. O poder do trovão em todo o mundo se agitou, reunindo-se completamente em direção a Li Ming. Essa energia era anexada ao seu corpo, formando uma armadura de guerra de escamas roxas. Ele era poderoso e majestoso como um deus do trovão nascido no mundo. Esta foi uma técnica criada pelo Imperador Trovão das Oito Mortes. Era capaz de aumentar muito o poder defensivo e a força de combate. Agora que Li Ming havia entrado na segunda etapa da destruição da vida e também aberto o portão da dor, sua forma de batalha do trovão havia subido para um novo nível. Embora ele ainda não fosse capaz de alcançar o poder dominante do Imperador Trovão das Oito Mortes, ele ainda era capaz de mostrar um pouco de seu verdadeiro valor. Ei, é verdade que eu sou apenas uma forma de alma, mas você acha que com seu pequeno poder do trovão você pode realmente me prejudicar? E você acha que se me ferir, pode confiar em seu espírito de batalha de nível prata para lutar comigo quando eu possuir seu corpo e até mesmo me absorver em troca? Ah, sonhe, garoto, eu vivi uma vida milhares de vezes mais longa que a sua. Como eu não pude ver através de cada pensamento que você tem? Qualquer resistência que você colocar não terá sentido. Você está destinado a se tornar meu corpo. Yang Yun encarou o céu e riu descontroladamente. Neste momento não havia qualquer sugestão de Yang Yun. Ele havia se transformado em um avatar daquele cruel demônio antigo. Li Ming era um homem de determinação e uma vontade endurecidas. Mesmo assim, seu coração afundou quando ouviu as palavras do demônio antigo, uma sensação de desespero começando a jorrar de dentro dele. Isso estava certo. Quando ele lutou contra o Situ Yaoyue, ele teve que colocar todas as cartas escondidas que ele tinha e mostrou o limite de sua força. Seu adversário estava bem ciente de todos os movimentos possíveis que ele poderia fazer. Além disso, ele enfrentou um velho monstro dos tempos antigos que conspirou e planejou tudo por hoje. Era até possível que a aparição do Templo das Maravilhas fosse parte de seus planos, então como não poderia estar preparado para qualquer coisa que Li Ming pudesse tentar? Esse sentimento de angústia e desespero cresceu dentro dele como uma erva daninha, espalhando-se por todo o corpo de Li Ming como uma doença de ação rápida. Seu espírito de luta imediatamente despencou. Era como se ele soubesse que toda resistência era inútil. Talvez fosse melhor apenas se deixar ser capturado e possuído. Esse sentimento sombrio e desanimador que fez Li Ming querer desistir e esperar por sua morte o deixou assustado. Este é o charme demoníaco.
Isto era usar a força da alma invisível e confundir e envenenar a mente de um oponente, fazendo com que eles perdessem toda a força para resistir. Apesar de Li Ming ter compreendido um espírito de batalha de nível prata, ele ainda quase caiu nesse truque. Este demônio, fosse experiência de combate ou truques, tudo superou a imaginação de Li Ming. Li Ming mordeu ferozmente a língua, usando a dor para se livrar da sombra desse encanto demoníaco. Mas neste momento, Yang Yun já havia feito o seu movimento. Como ele poderia perder essa oportunidade? A garra demoníaca disparou, cobrindo